Boom! E a gente está ao vivo. Muito boa noite para todo mundo. Esse é a Jornada Podcast, o podcast do mercado imobiliário. Esse é o nosso segundo episódio. É um programa que é feito aqui pela Skyline Produtora, onde a gente convida pessoas que são relevantes no debate do cenário imobiliário e da construção civil, cidades, tudo que envolve o desenvolvimento do nosso país e, consequentemente, com certeza, a construção civil está incluída aí. Essa que é uma área que emprega muita gente, desde quem instala, de quem projeta, de quem faz engenharia, de quem vende e de quem está à frente dos negócios. Hoje temos aqui presentes as corretoras Bittencourt, que estavam presentes também no nosso primeiro episódio, e também temos a presença de Paulino Duarte, ele que é diretor de negócios do grupo Axia Vectra, e eu vou passar primeiro a palavra para ele se apresentar e depois a gente dá sequência. Boa noite, então, em primeiro lugar. Agradeço por estar aqui no podcast, é sempre legal valorizar essas iniciativas. Eu acho que o mercado está precisando disso, aliás, está exigindo isso, né? O nosso mercado imobiliário ele vem crescendo demais, ele vem adotando posturas que a gente não entendia como possível até muito pouco tempo atrás. As próprias corretoras Bittencourt são uma prova disso, né? O como vieram, como surgiram, o sucesso que estão alcançando nesse projeto, né? Então é sempre bom estar aqui. E me apresentando, como você falou, meu nome é Paulino Duarte, eu sou diretor de negócios hoje da Axia Vectra. Isso engloba tanto a área comercial quanto a área de marketing, e toda a minha experiência da vida até hoje é em marketing, né? Então, assim, eu sempre falo que eu não sou um vendedor, eu sou um profissional de marketing. Mas o marketing, ele engloba essa questão. Quando o marketing é bem feito, a gente dá muito menos trabalho para o vendedor, né? Então, hoje na Axia a gente trabalha para fazer com que o vendedor tenha o mínimo de trabalho possível lá no final. Que quando esse consumidor ele compre o Axia, ele já esteja preparado para comprar. Então esse é um pouquinho do meu papel nessa estrutura. Então toda a minha experiência até hoje com marketing, e essa é a primeira experiência como direção comercial de qualquer tipo de negócio. Bacana, show de bola. Jana e Josi, já são da casa aí, mas para quem não conhece vocês ainda. Mais uma vez, obrigada, né, pelo convite. Nós somos as corretoras Bittencourt, irmãs, parceiras de negócios, sócias, né, Jana? Eu sou a Josi. E eu sou a Jana. E é isso, como nós somos da casa, eu acho que é sempre um privilégio a gente estar aqui, né? Essa abertura que vocês colocaram aí pro mercado imobiliário é muito bacana. Bacana, show de bola. Então, as corretoras Bittencourt, elas são referência e aqui em Joinville, na região. Quando a gente fala de vendas imobiliárias, elas começaram um movimento que eu acho que é muito bacana de realmente produzir conteúdo, de dar uma outra visão do que vai ser o próximo nível da venda imobiliária. E hoje, elas consequentemente apresentaram a gente para o Paulino. A Skyline já fez alguns trabalhos com a Axia no passado, então a gente já tinha um contato. Muito bom ter você aqui de novo, Paulino. E eu queria saber o seguinte, você já trabalhou em grandes empresas como a Look Here, a Catarinense Pharma, a Exit e agora a Axia Vectra. Como foi o seu caminho, desde a formação de publicidade até chegar agora na Axia Vectra? Ah, legal. Assim, eu acho que o caminho até começa antes disso, né? Primeiramente, eu sou um cara muito inquieto, né? Eu acho que o marketing ele me conquistou antes de eu conhecer efetivamente o que era marketing. Então, lá nos meus 17, 18 anos, tinha um livro que na época foi lançado pelo Domenico De Masi, chamado Ócio Criativo. Esse livro eu li lá com os meus 17, 18 anos, e nesse livro dizia, em suma, que se tu trabalhar com alguma coisa que tu goste, tu não vai trabalhar em nenhum dia da tua vida, né? E o Domenico De Masi, ele preconizava todo esse processo. Ele falava, um dia vai ter trabalho online, um dia você vai conseguir trabalhar sem sair de casa, um dia... E eu venho de uma matriz econômica muito disciplinada, né? Então, para mim, isso foi uma ruptura. E nessa época eu conheci o Ari, e o Ari, para quem não conhece, o Ari é o dono da Look Here hoje. O Ari, ele é um gênio da informática, ele já tinha uma consultoria de informática na época, e eu estou falando de 1999. Né? Então, assim, não tinha internet espalhada pela cidade, pelo mundo, como tem hoje.
E o Ari, ele já tinha algumas ideias de internet, a gente se juntou e eu tive a felicidade de cofundar a Look Here com o Ari. Não essa Look Here que tem hoje, que é a Look Here das formaturas, dos eventos. Era uma Look Here que produzia conteúdo online e a gente conseguia trabalhar esse conteúdo online lá em 1999. Como é que era produzir conteúdo online em 99? Cara, era muito lento. E a gente começou no Festival de Dança de 1999, onde a gente montou um stand a época era a cidade virtual do ZAS, que depois se tornou Terra. E a gente criou um stand onde a gente batia foto das pessoas e colocava online no site do ZAS. E essas fotos elas espalharam pelo Brasil e a gente começou a ter acesso pelo Brasil inteiro. E era assim, era modem de 9 kbps, 9.600 kbps. Então era muito difícil ver uma foto, né? E a gente viu que a experiência foi muito legal, todo mundo queria ver essas fotos. E de julho de 99 até novembro de 99, a gente desenvolveu essa revista virtual que se chamava Look Here, que era uma revista que tinha conteúdo jovem e que tinha fotos das casas noturnas colocadas online no site. Foi o primeiro site do Brasil a fazer isso. Então a gente depois teve o After Dark de São Paulo, mas nós fomos os primeiros a fazer. E a gente chegou a ter mais acesso do que o jornal Zero Hora, que era o site mais acessado do sul do Brasil, que era o jornal periódico do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos mais acessos que eles. Então, foi interessante e fomos precursores. Assim, a gente falava na época que a gente aprendeu a ganhar dinheiro com a internet antes de a internet se mostrar como se ganhava dinheiro. Né? Eu brinco com a Ari que a gente montou uma espécie de Facebook 5 anos antes do Facebook. Né? E a gente realmente surfou essa onda de uma maneira bem interessante. Né? Daí da Look Here, eu fui para uma casa noturna, então gerenciei a Biero por algum tempo. Olha só. Gerenciei a Biero porque como eu conhecia muito desse universo de entretenimento, acabei indo para lá. Só que nesse período eu já estava na faculdade de Publicidade e Propaganda e resolvi que eu iria me dedicar à Publicidade e Propaganda. Daí eu saí da Biero e fui para a Exit, que era uma agência então pequena. Eu fui o 7º funcionário da Exit, o meu número lá era 007. e na Exit a gente começou um processo de prospecção, numa época bem interessante também. A gente trouxe grandes clientes para dentro de casa. E o primeiro cliente que eu trouxe para dentro de casa foi o Laboratório Catarinense, das marcas Malagrião, Sadol, Figatil, entre outras, né? Mais de 70 marcas. E quando eu entrei, até é engraçado, porque a Samantha, que hoje é minha sócia na Exit, ela olhou para mim e falou assim, Catarinense, eu acho que tu vai trabalhar aqui. Na primeira entrada que a gente entrou no Catarinense, assim, o primeiro passo, ela me falou isso. E 4 anos depois, eu fui convidado para ser gerente de trade marketing no Catarinense, depois gerente de marketing, depois diretor de marketing, e daí eu tive uma experiência muito legal com branding, com construção de marca e principalmente com a teoria do propósito, né? Propósito de marca. E isso foi o que mexeu comigo em relação a esse universo corporativo. Assim, eu era diretor, quando eu pedi a demissão no Catarinense, a minha mãe olhava para mim e falava, o que tu fez? Tu é diretor de uma empresa e pediu demissão. Como é que na cabeça dela não existia mundo após tu pedir a demissão de uma empresa onde tu já é diretor. Né? Só que eu me envolvi tanto com o propósito e a gente construiu o propósito do Catarinense que no final das contas eu queria me dedicar mais ao propósito do que a medicamentos. Né? Então falei com o Adriano na época, falei, Adriano, preciso sair para abrir essa empresa, para ver o que eu vou fazer. Saí e acabei comprando uma parte da Exit, das minhas sócias lá, da Rosita e da Samantha, e em 2016 eu iniciei essa trajetória lá. Para não me alongar muito, a Axia foi um dos clientes da Exit que a gente conseguiu trazer para dentro de casa, e eu comecei a conversar muito com o Mário Aguiar Filho, e a gente desenvolveu o branding da Axia, até a mudança de Vectra para a Axia, e eu mergulhei muito em produto, e eu como profissional de marketing eu vejo assim que eu divido as coisas em produto, preço, prazo e promoção, é natural. Eu olho para um negócio e eu divido em produto, preço, prazo e promoção. E quando eu olhava para a Axia eu já via muito produto. Né? Assim como o Kotler, no livro dele Marketing 3.0, ele fala que 70% das empresas ainda são marketing 1.0, onde o produto é a coisa mais importante e tudo acontece a partir do produto. Não está desenvolvido praça, preço e promoção ainda. E a Axia é uma dessas empresas que o produto está muito bem resolvido.
que quem compra a Axia não se arrepende, que indica para as pessoas. O cerne da empresa é produto, eles sabem fazer aquilo como ninguém. E isso mexeu comigo e ele, em determinado momento, me convidou para assumir essa diretoria. Eu falei que não, porque eu tinha exit, mas eu fui me apaixonando pelo produto até que, em determinado momento, eu falei, não, eu topo. Vamos montar uma equipe então. E topamos, a gente demorou 3 meses para estruturar isso. Eu me licenciei da Exit, então hoje eu sou sócio da Exit, mas de uma maneira mais sócio-investidor, né, e me dedico profissionalmente à Axia nessa diretoria comercial e marketing desde janeiro de 2019. Aí a gente percebe no mercado imobiliário essa mudança que teve, né? A Axia aparecendo mais, de marketing, ficou bem visível isso, acho que para todo mundo aqui de Joinville. E a Axia, e não é nem por ser mal feito, a Axia nunca fez. Sim. Né? A Axia, realmente não tinha... É aquele ditado, sim, vou cuidar no meu jardim que as borboletas vêm. Sim. Né? A Axia sempre pensou assim, e tudo na Axia é produto. Então a qualidade do produto é o que é rei, né? Então é engraçado na Axia porque assim, nós temos uma planilha de viabilidade do produto. Então lá nessa planilha, no início da compra do terreno, se coloca qual é a margem que a Axia vai ter do produto. Se durante o processo a gente conseguir economizar em materiais, esse valor que sobra ele não vai para o lucro, ele vai para reinvestimento no próprio produto, porque já está definido lá a margem. Então, assim, o produto é que manda. Então, a gente consegue economizar em elevador, a gente vai investir em jardim. Né? Então, isso é fato. E daí é muito mais fácil tu ser um profissional de marketing numa empresa que não tem problema algum de produto. Porque pode ser um investimento que é em jardim, mas também investimento na marca da Axia, né? Porque quem passa na frente, eu acho que de uns tempos para cá, principalmente aqui em Joinville, as construtoras começaram a prestar muito mais atenção. Eu acho que foi um movimento que foi iniciado ali pela Axia Vectra, mas a gente percebe que tem-se uma preocupação maior, principalmente com a obra. Então, a gente passa na frente, por exemplo, da obra do Hyde. Não é só aqueles tapumes Não feios, é só um tapume. Então, um investimento que a gente vê, vou tirar, economizei um pouco no elevador, vou investir aqui no meu jardim, mas não é só um jardim. Aquilo ali está transparecendo também qual que é o cuidado que a construtora tem para a cidade, né? Para deixar a cidade mais bonita. Tinha um escritório de arquitetura que ficava bem em frente à obra do Hyde e eles me mandavam vídeos quase que diários elogiando, assim, eles falaram, eu sei que eu já elogiei ontem, mas eu vou ter que elogiar hoje de novo, porque acaba a obra às 6 horas da tarde, vem alguém com mangueira, lava a rua, né, para mostrar assim que o respeito àquelas pessoas, né? Essa obra aqui, ela tem uma qualidade superior e a gente não se autodenomina alto padrão, né? Nós falamos que nós somos o padrão Axia Vectra, porque esse é um padrão que os consumidores nos deram, né? Eles falam que esse é um padrão Axia Vectra. Então, assim, para a gente medir, a gente coloca, temos que ser melhor do que aquele prédio anterior. Né? E assim que funciona. Eu acho só uma colocação ali, que é o que você falou, né? A Axia, ela sempre teve essa questão do produto muito bem resolvida e de repente até então não se fazia tão necessário um marketing muito forte, só que eu acho você que é da área do marketing vai poder falar com mais propriedade, mas a minha visão como vendedora, né, eu acho que Joinville está cada vez mais cosmopolita, vai ficar cada vez mais pessoas de fora e aquelas marcas que são tradicionais, tipo a Axia Vectra, que já é de anos, que pai que comprava e o filho que comprava e não sei o quê, que já era conhecida, quem vem de fora não conhece, então não sabe o que é. Então, chega um momento que se não tiver o marketing, é engolido, né? Pelas construtoras que estão chegando no mercado, né? Eu digo assim que não é nem engolido, mas é a questão da velocidade do crescimento. A gente continue... Se a Axia tiver o interesse de construir um prédio por ano, entregar um prédio por ano, a gente vai continuar tendo clientes em Joinville, né? Porque hoje são quase 1.000 clientes atendidos que de alguma maneira eles evoluem e eles buscam essa construtora. E indicam também. Né? Indicam, então a gente tem esse movimento.
Só que nós queremos crescimento, né? A Axia quer o crescimento, tá demonstrando isso em todos os últimos passos. Então, para isso, a gente precisa de novos consumidores. E para isso, a gente precisa, eu acho que até para os próprios corretores, né? Para a equipe de vendas, a gente precisa tentar diminuir esse processo de vendas que tem a Axia. Vocês não têm que convencer um cliente que a Axia é melhor. Ele tem que chegar para vocês sabendo que a Axia é o melhor produto que ele tem à disposição hoje em Joinville. Então, acho que isso encurta um pouco do caminho da venda. E essa é um pouco da missão do marketing. Porque o cliente da Axia, ele já sabe disso. O construtor, ele já sabe disso. O mercado imobiliário já sabe disso. Mas em algum momento ele vai ter que falar para o cliente, aquele cliente que não conhece. Então, esse precisa de construção de marca. E daí a gente precisa fazer um marketing melhor, mais bem feito para chegar até ele. Certo. Certíssimo. E assim... Desculpa falar muito, né? Eu só vou interromper, que eu esqueci do pessoal falar. Se inscrevam no canal do YouTube, deem um like e desculpa cortar de novo, eu esqueci de falar antes. Não, antes desculpa também que eu dei um tapa no microfone aqui. Mas assim, a minha formação é marketing, né? Eu sou um profissional de marketing com especializações em trade marketing, comportamento do consumidor. Então toda a minha experiência ela é voltada para o marketing e mal traduzindo, assim, o marketing ele é mercadologia, é o estudo do mercado, né? Então o profissional de marketing é aquele profissional que ele precisa conhecer o mercado como um todo do qual ele está inserido. E daí a gente vai para todos os stakeholders, assim, a gente vai para o acionista, para o colaborador da empresa, para a equipe comercial da empresa, para as imobiliárias, para os corretores, para o influenciador, que muitas vezes pode ser o arquiteto, pode ser um profissional de construção, até o consumidor, que é quem vai morar lá, em algum momento também o decisor, que em alguns casos são as mulheres, em alguns casos são os homens, os filhos, e a gente precisa conhecer esse mercado como um todo. Escrevi rapidamente aqui os stakeholders, mas pode ter muito mais que isso. Conhecendo esses stakeholders, a gente precisa entender qual é o tipo de mensagem que tem que chegar para cada um deles, né? E isso faz parte do conhecimento que o profissional de marketing precisa ter. Ele precisa entender de plataforma e de conteúdo. Qual é a plataforma que ele tem que usar para cada um desses stakeholders e qual o conteúdo que ele tem que colocar para cada um desses stakeholders. Então, quanto mais a gente conseguir azeitar essa situação de plataforma, conteúdo e stakeholders, melhor vai ser a nossa comunicação. E às vezes não vai precisar nem investir tanto, né? Investindo certo, a gente tem resultados melhores. Legal, show de bola. E eu acho que a gente estava falando um pouco disso já, mas a minha próxima pergunta também vai puxar um pouco das corretoras Bittencourt, que eu vejo elas como referência na produção de conteúdo digital. E eu queria uma pergunta agora para vocês três. Como que o marketing digital mudou o processo de vendas, considerando, vamos pegar um marco que foi a pandemia, que eu acho que da pandemia para frente a explosão do digital foi notável, assim, e o que mudou desde a pandemia até hoje em relação à produção de conteúdo e marketing das marcas para a gente gerar as vendas? Eu acho que a gente sente também, né, Josi, a gente já tem muito disso de visita online. Claro, nada substitui a presencial, mas economiza muito mais tempo. Eu acho que as pessoas estão muito... com esse negócio da pandemia, acabou acelerando, né, Josi? Esse negócio de o cliente ele não querer ir em todos os imóveis, visitar todos os imóveis, até porque isso freou, todo mundo freou um pouco as visitas, ninguém queria receber. E aí a gente fazia muito esse negócio de visita digital, pedia para o cliente, o vendedor mandar vídeos, né? Que isso falando de imóvel pronto, né? No caso, assim, não de... E eu acho que esse foi um dos fatores que mudou bastante, né? As pessoas... O próprio marketing digital, a publicação, né? Que a gente teve que investir bem mais em publicações, edição de fotos, caprichar mais nas fotos mais profissionais, vídeos mais interativos, os vídeos que a gente faz com vocês, né? Isso tudo para poder atingir e criar essa conexão com o cliente que estava lá em casa, que não podia sair de casa porque os filhos estavam em casa. Então a pandemia nos obrigou, né? A própria assinatura do contrato, que passou a ser boa parte digital. Então esse aí é um caminho sem volta, eu imagino, né? Mesmo que as coisas aliviem, essa parte aí eu acho que veio para ficar mesmo. Eu acho que a entrega teve que ser muito melhor, né? A gente está sendo muito mais exigida, assim, da entrega para o cliente, para ele poder olhar tudo no celular.
e o site tem que ser responsivo no mobile, tem que funcionar bem, tudo isso tem que gerar muito bem. Eu acho que a pandemia acelerou muito isso, coisa que a gente ainda... Eu acho que antes da pandemia, claro, é uma progressão, né? A gente vem... Mas acelerou. Acelerou muito isso. Eu acho que essa questão digital, as reuniões digitais, a assinatura digital de contrato, tudo isso foi um processo bem acelerado realmente pela pandemia, né? Porque como a gente teve restrições, já tinha o caminho, já tinha a ferramenta, várias ferramentas foram desenvolvidas ao longo do processo da pandemia, mas isso acelerou e também acho que vem para ficar para o nosso azar, né? Porque a questão de estar junto com o cliente na hora da assinatura do contrato talvez seja a melhor hora do nosso processo, que é olhar a felicidade dele, a felicidade da família, poder tirar dúvida, poder dizer... É um momento emocional de um processo muito racional. Então a gente perde um pouquinho disso, mas eu acho que é um caminho sem volta. Mas até antes da pandemia, eu acho que a gente está vivendo um movimento de novas plataformas de comunicação que estão que estão transformando o mercado imobiliário de alguma maneira, né? Eu acho que a Jana e a Josi, elas já conseguiram captar isso antes de todo mundo, e é genuíno delas, trazer esse processo de comunicação, de produzir conteúdo para as pessoas de uma maneira mais próxima, mais direta, mais genuína. Isso não é da pandemia, isso é de antes. Nós agora, os veículos de comunicação, antes era assim, um emissor e vários receptores, e os receptores não conseguiam falar com os emissores, né? Era uma via de mão única. E agora a gente tem uma via de mão dupla. Todas as redes que a gente tem para colocar esse conteúdo, todas essas plataformas nos ajudam, mas hoje a gente sabe quem é o nosso consumidor, a gente consegue falar diretamente com ele, vocês já entenderam quem é o público-alvo de vocês, a gente busca entender todos os dias quem é o nosso público-alvo e a gente tenta falar mais diretamente com eles. Né? Isso também é um caminho sem volta, esse conteúdo próximo, de tu ter o feedback do teu consumidor o tempo inteiro e que isso te guie na produção do teu conteúdo, é uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos. Eu acho que isso sim, veio para ficar, não tem como mudar. O que vai mandar é a comunicação genuína, feita de um emissor para vários receptores e principalmente todos os receptores nos construindo para o próximo conteúdo. Eu acho que isso não tem como mudar. É verdade, eu acho que a partir do momento que a gente começou a ter mais acesso no Brasil à internet, as pessoas começaram a ter Wi-Fi em casa, até mesmo 4G nas ruas, a gente está com acesso ao YouTube, ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp, e todas essas são plataformas que, na realidade, eu até estava vendo um outro podcast, os nossos concorrentes, na verdade, não são só aqueles concorrentes diretos. Quando a gente fala de marketing, a gente está querendo promover um conteúdo, toda plataforma é o seu concorrente. Então o TikTok é o seu concorrente, o Netflix é o seu concorrente. É tempo de tela. Tempo de tela que a gente está concorrendo. Como que, tendo a visão de uma construtora, como que a gente começa a construir, a mostrar a visão da construtora nessas outras plataformas? Digo, por exemplo, como o TikTok, que é uma grande promessa. Hoje, se a gente for ver no Jornal Nacional, tem propaganda, eles ainda estão numa fase de expansão muito grande aqui no Brasil, em outros países ele já é muito maior, mas a gente vê, até no mercado imobiliário, referências no TikTok, por exemplo, o Guilherme Pilger, Ricardo Martins. Então são pessoas que souberam aproveitar essa plataforma no começo, aproveitaram que não tinha muita gente ali, conseguiram se alavancar de uma maneira muito grande, e é quem chegou primeiro tem que ter aquela vantagem. De uma construtora, que a gente sabe que tem um perfil um pouco mais tradicional, como que vocês veem essas novas redes? Na realidade, a gente está atento e ávido a elas, né? Mas é sempre delicado, assim. Eu passei por isso, eu passei pelo processo de digitalização do Catarinense Farm, do Laboratório Catarinense, né? Que é uma empresa que fatura 200 milhões e tem muitos produtos populares no Brasil inteiro. E eu vivi isso lá no momento, assim, dizia... Como é que a gente vai falar de medicamento e as pessoas vão poder comentar isso? Né? Como que a gente lida com os haters? Mas hoje eu acho que isso já está mais simplificado. A gente sabe que os haters existem. Alguém vai falar mal disso que a gente está falando aqui agora. Principalmente quando começa a incomodar, né? Começa a ganhar espaço, vai ter haters mesmo. E vários outros problemas vão acontecer. Então a gente hoje passa pelo processo de que uma construtora séria, com 25 anos de mercado, com muita entrega, né? que tem o fundador da empresa é o presidente da Fiesc, né? A gente não pode esquecer isso nunca, né? Porque
tudo que ele construiu, a gente não pode colocar em risco. Né? A família dele está lá construindo e levando esse legado à frente. Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas ao mesmo tempo são ferramentas leves, é fácil de usar. A gente já vê que que onde a gente tem mais engajamentos é no TikTok, nos Reels e nos vídeos, e a gente está conseguindo levar conteúdo relevante para esses meios. Porque assim, numa construtora, por muito tempo se falava em metro quadrado e localização para vender uma construtora. Cara, isso é básico, metro quadrado e localização. Né? Todo o resto é que é importante. Então a gente consegue fazer um vídeo falando sobre isolamento térmico e acústico, né? Mostrando barulho, mostrando som, mostrando música, mostrando dançando, mas mostrando o quão eficiente a gente no tratamento acústico do prédio com o TikTok. Né? A gente está engatinhando, não é um processo que a gente está dominando, a gente está aprendendo e digital é tentativa e erro. Né? Eu estou falando aqui que a gente faz tentativa e erro o tempo inteiro. Vocês também devem fazer. Né? E a gente fala com grandes profissionais de comunicação e continuam falando tentativa e erro. Só que a gente vê que quando posta um conteúdo relevante nessas plataformas e da maneira correta, a gente sobe seguidores, a gente sobe engajamento, a gente sobe leads. Né? Então, assim, é desafio? Mas é difícil? Não. É questão de se adaptar. A gente tem que... o nosso desafio hoje é colocar essas mais de 30 disciplinas de projetos que a gente coloca no nosso prédio, tirando metro quadrado e localização, a gente tem outras 30 disciplinas de projeto que poderia estar falando aqui, enriquecendo o discurso de toda a equipe comercial ou dos próprios consumidores ou amante de boa construção, a gente poderia estar falando e a gente pode falar nesse tipo de plataforma. Exatamente, eu acho que o grande segredo é realmente esse, a gente conseguir adaptar a linguagem para aquela plataforma, porque assim como a gente viu o MSN, depois a gente viu o Orkut, agora a gente está na era do Facebook, que eu sinceramente não sei quando é que vai acabar, porque o cara domina tudo, tudo ali, mas realmente é uma plataforma que a gente consegue expor a nossa comunicação. E até eu queria fazer uma pergunta aqui, que a Axia Vectra ela doou materiais para melhorias na Casa da Cultura. Isso é uma visão de investimento no ensino, né, que vai beneficiar 1.200 alunos. Então, como é que a gente passa essa mensagem para as pessoas? Eu acho que através da rede social a gente consegue mostrar isso para as pessoas e também incentivar que outras empresas e pessoas consigam fazer isso também. Legal, esse é um tema interessante, assim. A Axia não é de hoje, assim, desde a fundação da Axia, a Axia tem os seus projetos que não são prioridades no nosso processo de comunicação e nem vão ser. Né? Acredito que isso é uma questão de devolver para a cidade tudo aquilo que a cidade dá para a gente. Né? Então, a família Aguiar faz isso desde da fundação da empresa, desde as outras empresas, está no DNA deles. Né? No processo da pandemia, a gente doou testes lá no início do processo, a gente ajuda em todas essas redes de rede do bem, né? A Feijoada do Bem, a AG Bem agora, que foi uma instituição que foi criada recentemente para reunir todas essas entidades. Nós somos patrocinadores master de todos os eventos deles. E a Casa da Cultura foi um processo que a gente foi visitar a Casa da Cultura. O governo que está acontecendo aqui é um governo que a gente gosta muito. E eles estão trabalhando em embelezamento, eles estão trabalhando em cultura, em arte. E a Casa da Cultura é o sinônimo de cultura e arte em Joinville há tantos anos. E a gente foi lá e tinha algumas coisas que estavam precisando, conversamos com eles e se fosse fazer a licitação e o trabalho demoraria 1 ano para ficar pronto a sala de dança. Né, para a volta das aulas presenciais. A gente fez um levantamento lá, ver o que faltava. A Semita, que é a coordenadora do projeto, a gerente da Casa da Cultura, acredito, ela veio e nos trouxe e falou, para a gente reformar, a gente precisa disso e disso. Daí a gente reformou a galeria de arte e reformou a sala de dança. Chegou lá, a gente olhou que a sala de música não tinha o piso adequado para música e também a gente também reformou a sala de música. Então reformamos esses 3 ambientes e entregamos para a população para voltar a ter aula de dança, aula de música, para que a galeria volte a receber visitas, mas essa não é uma questão de construir o posicionamento da Axia. Eu acho que essa é muito mais uma questão de give back, assim, de devolver para a cidade tudo que a cidade já trouxe para a Axia.
O Mário, que é o atual CEO da empresa Mário Filho, ele fala, num pensamento assim, de uma reunião, ele colocou isso e alguém anotou e a gente leva isso muito à risca, que a arquitetura é a obra de arte mais perene que uma cidade pode ter. É uma obra de arte, tu vai passar e vai ver uma obra de arte. Então isso também é uma maneira de a construtora devolver para a população aquilo que a cidade deu, porque todo o resto, né, todo o que a gente chama de Axia Science, que é toda a tecnologia embarcada que a gente entrega no Axia, isso é básico para nós. Agora a arquitetura ela tem que ser linda, porque ela tem que ser perene, ela tem que ser aquela questão de tu passa na rua, olha o prédio e fala, pô, que prédio bonito. Mesmo com o passar dos anos, né? Eu não preciso morar lá, mas eu preciso olhar aquela rua e dizer, esse prédio aqui deixou a minha rua mais bonita. Está embelezando a cidade. Né? De alguma maneira é isso. Então, por que o investimento em grandes escritórios de arquitetura? Por que em paisagista, né, em iluminação? A gente recentemente contratou o Dr. Mingroni, que é professor doutor da USP, trabalhou com Oscar Niemeyer, trabalhando nos melhores projetos do Brasil, ele está trabalhando no projeto Hyde aqui em Joinville. Ele fala que a beleza está nas sombras, né? Então a gente precisa trabalhar a iluminação para fazer as sombras mais bonitas na Autobem. Né? Então assim, tu olha a emoção dele de fazer aquilo. Cara, a gente está deixando um legado de arte na cidade de Joinville. Então isso faz esse é um pouco do papel da construtora como projeto e como comunicação também. Mostrar tudo isso que a gente está fazendo para a cidade. Não é verdade. E concatenando tudo isso, eu queria fazer uma pergunta agora de como que é a relação de vendas entre a construtora e os corretores. Como que é a relação de venda entre esses dois departamentos? Foi uma pergunta que acabou de chegar aqui agora, que foi a Júlia que fez. Vocês querem começar respondendo? Eu acho que o fator principal assim da relação entre corretor e construtora, assim, no meu ponto de vista, né, já não sei se vai concordar, é a confiança. Acho que está acima de tudo assim a confiança na construtora e a construtora conosco, né? Então acho que isso é o principal assim para que a gente possa fazer um bom trabalho, desenvolver junto com a construtora para chegar até o cliente. E eu acho que imagina, a gente vende de todas as construtoras, sim, né? Não tem construtora de Joinville que a gente não venda. E a gente tem uma parceria legal com a Axia e gostaríamos, né, que fosse com todas assim, sim, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente tem a confiança, que a gente sabe que o pagamento da comissão, por exemplo, que é muito importante para nós, vai acontecer de forma correta, vai acontecer na data correta, que a gente não vai... que é uma construtora correta, que vai cumprir os seus prazos também, a gente tem muita mais vontade de vender dessa construtora, né? E quando a gente estreita esse relacionamento e consegue ter essa confiança, eu acho que flui muito melhor. E eu acho que a gente vende muito melhor também, né? Porque quando o cliente, a gente tem muitas construtoras em Joinville. Quando o cliente fala, eu quero esse perfil de imóvel, a gente vai lembrar da construtora que está mais próxima, né? Sim. Geralmente é assim, né? A que está mais fresca na cabeça é a que está mais próxima e é a que a gente vai fazer de tudo para vender. E é que dá também segurança para nós, né? Principalmente vender um imóvel na planta. Eu tenho uma preocupação bem grande com isso. Em vender um imóvel na planta, a gente está vendendo papel para o cliente na hora. Um sonho, um papel. E no folder, o papel aceita tudo, né? O projeto ali é tudo muito bonito. Agora, a preocupação realmente do que a construtora vai entregar, isso não são todas as construtoras que a gente pode dizer que tem essa total confiança. A Axia, por exemplo, de olho fechado, né, Jana? A gente já vendeu vários imóveis dele e essa preocupação é zero. E a gente, por nossa vez, né, como construtora, nós precisamos vender, né? E hoje, quem tem mais aderência com o mercado consumidor são os corretores. Né? Então, a gente precisa entender isso, que os corretores são peças fundamentais no nosso processo de venda. A construtora ela corre atrás de lead, de vendas o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente precisa da velocidade da venda. Mas a gente tem hoje muito bem estruturado o departamento comercial que atende todas as imobiliárias e corretores que queiram vender os nossos imóveis. Então a gente tem lá um departamento coordenado pela Maiara, né, que é a nossa gestora comercial, que ela visita semanalmente as principais imobiliárias parceiras. Quando eu falo principais imobiliárias parceiras, não são as maiores,
são as que mais oferecem os nossos produtos. Tem um relacionamento melhor, né? Tem um melhor relacionamento, tem mais aderência com o perfil de público que vende. Então, essas imobiliárias, a própria Perfil, que foi de onde as meninas saíram, tem eu não sei quantos corretores, 6, 7 corretores? Não, estão em 13, eu acho. Agora aumentou bastante. Aumentou. Então, mas são 13 corretores. Toda semana a Mayara está lá conversando sobre alguma coisa. Leva uma casa que entrou para a gente, vai lá, leva, visita e entrega. Então, as principais imobiliárias a gente tenta visitar uma vez por semana, e todas as imobiliárias que têm algum tipo de parceria a gente visita uma vez por mês. Então a gente criou uma plataforma lá de entrega de tabelas e materiais de marketing que virou o Cube, a gente já manda automaticamente a tabela para todos os corretores de Joinville e a gente está ali dando a atenção que o corretor precisar. Então nós estendemos a mão para os corretores para que eles façam o trabalho da melhor maneira possível. Se o corretor se interessar e quiser saber mais e quiser ter diferenciais, ele nos procura e a gente vai entregar cada vez mais. Então isso é uma relação de mão dupla que a gente quer que cresça o tempo inteiro. Então a gente procura que os corretores saibam mais da Axia, para que eles possam vender mais. E a Axia ela tem uma característica forte que ela custa de 15% a 25% mais do que o padrão, o alto padrão de Joinville. Então a Axia tem um valor um pouco maior, mas a gente costuma brincar dentro da Axia que nós somos o mais barato. Então lá a gente fala, nós somos o mais barato. Você paga mais dinheiro pra gente, mas no final das contas, por tudo que você recebe, você tem a construtora mais barata da cidade. Então quando o corretor se interessa, entende os detalhes e consegue passar isso pro cliente, a gente tem o processo de venda perfeito, assim, porque eu tenho o caso de um cliente que ele foi com 4 propostas para nós. Ele chegou numa proposta, a gente estava vendendo um imóvel lá que era R$9 mil o metro quadrado, ele chegou com uma proposta de R$5 mil o metro quadrado. Daí eu falei até para o corretor, não, traz aqui. Daí ele sentou na mesa e falou, olha, aqui eu não posso fechar essa proposta porque a gente tem isso. Não, ok. 3 semanas depois ele veio com uma proposta de R$6.500 o metro quadrado. Daí sentou, porque eu comparei com tal. Eu, não, então vamos comparar banana com banana. Coloca na mesa, compara, tal, por isso que eu não vou conseguir. Daí foi lá uma proposta de R$7.500 o metro quadrado. Então, olha, a gente não vai poder por causa disso. Até que veio na proposta, ele veio, fechou e ele está lá satisfeito. O prédio ainda não foi entregue, mas ele é um dos clientes que a gente mais conversa porque ele entendeu o valor, o corretor entendeu o valor e a gente conseguiu entregar tudo aquilo que está conseguindo entregar e vai entregar tudo aquilo que a gente prometeu e com certeza, como a Axia sempre fez, a gente vai entregar um pouquinho a mais. Né? Mas essa é a relação com o corretor. Né? Qual que é a nossa vontade? Que todos os corretores de Joinville vendam Axia Vectra. Né? A gente abre as portas para que isso aconteça. Eu acho que você tem até uma capacitação para corretores, né? Para vocês aprenderem como que seria um bom atendimento. Eu acho isso muito bacana, principalmente numa construtora, de estar investindo no mercado. Porque às vezes a gente pode pensar assim, vou investir e ele vai vender um outro imóvel. Mas eu vejo de uma maneira um pouco maior, sabe? Você está investindo no mercado. Então, se aquele mercado estiver aquecido, consequentemente você vai ter um valor de vendas maior naquele mercado. Né? É isso mesmo. E os profissionais de venda, os corretores, eles precisam ter a comparação. Eles precisam saber o que tem de diferente em cada um dos projetos. Então, por isso que o corretor nos procura, ou a gente esbarra o corretor, ou a gente vai na imobiliária, alguém se interessa, fala, quer fazer o treinamento? Semana que vem. A gente já marca, já conversa e faz alguma coisa para que ele tenha essa informação na mão. Porque justamente quem decide no final das contas é o consumidor. A gente precisa dar a oportunidade para ele de reconhecer diferenças de um projeto. A nossa última venda saiu depois de um treinamento, né? Foi exatamente. No dia do treinamento, vamos aqui mandar para cliente e tal, saiu assim. E sabe o que é melhor? Essa venda, a Josi não estava, só estava eu e a Jana na venda, mas demorou 15 minutos a venda. A gente sentou na mesa e em 15 minutos a gente fechou o negócio. Por quê? Porque esse lead estava extremamente qualificado, né? Ele já sabia tudo sobre o produto, ele já sabia que aquele era o produto que ele queria, estava na mão de um bom corretor que levou para ele todas as possibilidades que poderia dentro daquele dinheiro. Quando a gente sentou, tanto que a Jana chamou para a gente fazer uma apresentação. Chegou na frente do cliente, a gente percebeu, né, que o cliente estava maduro, aquele era o produto para aquele cliente. Ele está mega feliz. Né? E a gente conseguiu fechar o negócio em 15 minutos,
eles com um sorrisão, a gente foi visitar eles uma semana depois, sorrisão no rosto, todo mundo feliz com o que aconteceu. E assim, daí eu volto naquela pergunta do relacionamento da construtora e do corretor. Jana, depois que tu fez aquela venda, tu se incomodou com alguma coisa nesse processo? Zero, né? Zero. A gente fez o contrato, a gente procurou o cliente, todas as minúcias que tiveram o contrato, a gente resolveu direto, a gente tem equipe administrativa para fazer isso e a comissão entrou integral para a Jana. Ela fez o papel dela, ela deu a segurança para o cliente, ela apresentou o produto, o resto é com a gente. Né? Daqui para frente é conosco. Então isso é o que a gente quer dar para os corretores. A segurança, a tranquilidade e até menos trabalho. Para o corretor fazer aquilo que ele ama fazer, que é vender. A gente tem que estar na linha de frente nas vendas e buscando o cliente, aperfeiçoando, tendo esse feeling, né? Medindo o cliente para identificar o produto e depois levar para a construtora e realmente essa parte técnica, ninguém melhor do que eles, né? Para cuidar da parte técnica. E quando a gente consegue isso satisfação total. Satisfação total. Satisfação total. Chegou mais uma pergunta aqui, que é uma pergunta para o Paulino. Qual o filtro que vocês utilizam para aceitar imóveis de terceiros? A gente sabe que hoje a gente tem muitos imóveis que chegam, então, consequentemente, a gente tem que ter um filtro para também realmente filtrar ali, né? o que é esperado, né? Isso é muito particular, tá? Primeiro porque assim, a gente atua num padrão de qualidade, né? E esse cliente normalmente ele está inserido nesse padrão, o imóvel dele está inserido nesse padrão. Então assim, é fundamental para nós que a gente entenda do mercado que esse imóvel de terceiro está entrando. Né? Então assim, é difícil para a gente pegar um imóvel que a gente conheça zero do mercado que ele está inserido. Né? Então ele precisa estar inserido no mercado de bom padrão, né? Numa região que a gente conheça e saiba como negociar. Né? Mas hoje em dia, a gente está com uma análise muito criteriosa, mas muito aberta para esse imóvel de terceiro. Né? Porque às vezes a gente está olhando aqui e fala, esse imóvel não tem nada a ver com a gente. Mas espera aí, tem um perfil de investidor aqui que pode estar atuando, então a gente consegue fazer essa pesquisa e consegue dar a resposta para ele dizendo faz sentido para a gente pegar ou não faz sentido para a gente pegar. E mesmo quando não faz sentido para a gente pegar, a gente tem alguma solução para esse imóvel. Né? Que daí eu peço para ela nos procurar que a gente vai dar a resposta. E vem mais uma vez a nossa parceria e comunicação, né? Porque muitas vezes está entrando para vocês um imóvel, uma consulta, e a Maiara liga para a gente, né? O que vocês acham desse imóvel? Tem mercado? O valor está dentro? Então, mais uma vez, entra a nossa parceria aí, né? Essa rede de relacionamento é fundamental tanto para a construtora quanto para as imobiliárias e para os corretores. Quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Né? Então, assim, é fundamental que a gente brigue para que esse mercado cresça homogêneo. Né? Então, a gente tem que estar atento a todas as mudanças que está tendo no mercado. Eu acho que aquela imobiliária que existia há 5 anos atrás, ela não existe mais. Né? Se existe, ela ainda não percebeu que ela já acabou. Né? Ela só está esperando, mas assim, ou a imobiliária se reinventa diariamente, ou o corretor se reinventa diariamente, a construtora se reinventa diariamente, ou ela está fora do mercado. Né? Então, isso é fundamental. Acho que esse podcast, essa discussão, ela tem que ser relevante nesse sentido, né? Para que a gente acorde para que o mercado inteiro está mudando. Né? Não só o nosso, mas vamos falar do nosso especificamente. O nosso consumidor ele está mais exigente, o nosso consumidor ele já sabe exatamente o que ele quer, o nosso consumidor está mais informado, ele quer comunicação e conteúdo genuíno, porque para ser mais rápido, ninguém mais está disposto a perder tempo. Sim, é verdade. E agora pensando na concepção de um novo empreendimento. Como o time de vendas e marketing de uma construtora e os corretores conversam para lançar um novo empreendimento? Eu acho que quando a gente vai lançar um novo empreendimento na cidade, que nem você estava comentando antes, além de ser uma venda, um produto de vocês, vocês também querem deixar algo para a cidade. Como que começa a concepção de um novo empreendimento? Porque a gente sabe que ele pode começar agora, mas desde o projeto, aprovação, vendas, vão aí um tempo aí de 3 anos, por volta desse tempo aí. A gente, semana passada, a Axia fez um evento de 25 anos. Né? A gente completou 25 anos. De muito orgulho, 25 anos com o mesmo CNPJ, 25 anos entregando tudo que prometeu, 25 anos
sem nenhum processo, né? Porque eu até vi no podcast semana passada vocês falando da escolha de uma construtora, né? O nosso corpo jurídico vai lá e pesquisa para ver os processos e tudo mais. A Axia não tem processo nenhum, né? São 25 anos com uma qualidade explícita, né? Tá ali, acontece. A gente teve a felicidade de colocar alguns clientes para dar depoimento e a gente trouxe uma família com 4 membros da família que tem imóveis da Axia, né? E no final eles falam assim, a gente já está de olho naquele que vai lançar. Né? Então assim, elas já sabem disso, né? Então essa qualidade para a gente é fundamental no processo todo. E quando a gente vai lançar um novo empreendimento, que é voltando na tua pergunta, os corretores não sabem, mas eles já estão nos ajudando nisso desde sempre. Porque para cada sim que a gente recebe muitos nãos. E para cada não que a gente tem a justificativa do porquê do não. Então, a gente tem o feedback positivo de por que o imóvel deu certo, a gente tem o feedback negativo de por que ele não serviu para aquele cliente. Então, baseado naquele perfil de cliente, em todas as respostas que a gente teve, a gente já começa a construir um novo perfil de imóvel. Olha, essa lavanderia ela precisa ter mais incidência de luz. Né? Aquele quarto ele precisa ser feito de determinada maneira. O menor quarto da casa tem que ter no mínimo tantos metros quadrados. Para esse padrão, precisa ser integrada agora, né? A cozinha tem que ser integrada, mas tem que ter a possibilidade de fechar, porque não pode ser só assim. Então a gente vai pegando todos esses feedbacks e vai construindo esse banco de dados para o nosso próximo produto. No nosso caso, lá na Axia Vectra, esse departamento de novos produtos é coordenado pelo CEO, né, que é o próprio Mário Filho, ele é o apaixonado por projeto. Então ele vive nos cobrando esse feedback. E não é de mim, é de todo mundo. Então se ele sentar amanhã com a Jana, ele vai perguntar, Jana, o que tu acha? Naquele imóvel em tal endereço, o que tu colocaria? Então essa conversa do time comercial, que é quem mais ouve as pessoas, ela é fundamental para a concepção do projeto. Lógico, a gente está atento às referências do mundo inteiro, né? Referências de Santa Catarina, referências do Brasil, referências do mundo como um todo, a arquitetura, mas trazendo o que o consumidor daqui quer, né? Essa é a parte fundamental. Então, fato, muito importante, né? A gente não descarta nenhum tipo de feedback, positivo ou negativo. Com certeza, eu acho que as corretoras que estão vivendo isso, elas conseguem realmente ter aquele feedback com o cliente final. Eu acho que até mais próximo do que vocês, porque como elas estão atendendo o cliente ali na ponta, né? Exatamente. Que a gente vende qualquer produto, né? Sim. A construtora vende só aquele produto, então o cliente geralmente ele nos fala, é bem sincero, né? Ele é sincero, não gostei por causa disso, por causa daquilo, né? E a gente consegue, na maior parte das vezes, passar esse feedback, Sim. né? E o cliente, só complementando aqui, o cliente pós-pandemia mudou bastante. A visão dele sobre o imóvel está muito mais exigente. Coisas que eles não buscavam antes, né? Como escritório, por exemplo, home office, agora é um cômodo indispensável de muitas casas, né? Muitos apartamentos. E como a gente vende muito imóvel pronto, então a gente faz a visita mesmo, né, no imóvel e os comentários mudaram muito, né, Jana? Eu quero um lugar para as minhas plantas, um lugar para o cachorrinho, um espaço para as crianças brincar. Então, isso a gente, para os próximos lançamentos, isso está na ponta da língua, né, Jana? Esse novo perfil de consumidor. Por exemplo, o quarto dormitório, que seria ou um quarto dormitório ou um espaço para escritório, ele já estava em desuso, né? Já ninguém mais... todo mundo abria. Vou ampliar a sala, vou ampliar. E hoje já está mudando, né? Voltou assim. Já está todo mundo querendo de novo o espaço para escritório, porque é uma tendência e veio para ficar, né? Muitos diretores. Jardim, a procura por jardim. Até o lançamento de vocês, né? Vai ter um jardim bem generoso. E isso é um ponto bem positivo aí, porque o cliente sentiu essa necessidade de ir para fora, pegar um ar, brincar com as crianças, soltar o cachorrinho. O nosso próximo lançamento, ele tem tudo a ver com o momento que a gente vive, como um todo, assim. Esse lançamento ele é muito próximo ao centro, então você vai caminhando para o centro, você pode fazer tudo caminhando. Ele fica no distrito de arte da cidade, que é ali os arredores da 15 de novembro,
Ele fica no alto de uma colina, então ele fica a 36 metros de altitude. Os primeiros andares desse prédio, ele já tem a vista da cobertura dos apartamentos da Max Colim, por exemplo. Então ele tem vista desde os primeiros prédios. E a gente está focando muito, mas muito na saúde. Ele vai ser o primeiro home club da Axia e ele tem só as coisas inteligentes. Ele não tem aquilo que a gente acredita que não é funcional para um home club. Mas a gente pensando nesse consumidor que está ligado à saúde, que está ligado à qualidade mental, que está ligado à qualidade de vida como um todo, qualidade de água, qualidade de ar, qualidade, né? Esse lançamento ele está visando exatamente o momento que a gente está vivendo e todos os feedbacks que a gente está tendo. Então é um lançamento que assim vai cair como uma luva para esse momento todo que a gente vive, pensando em tudo que está acontecendo. Exatamente isso, eu acho que nem você comentou antes. Hoje a gente precisa ver muito além do metro quadrado e da localização. Então, realmente pensar na infraestrutura do empreendimento e qual que é o momento que está sendo vivido agora, para a gente conseguir entregar realmente o produto que vai atender a necessidade do mercado. E não a necessidade de mercado agora, mas também a necessidade de mercado daqui a 5 anos. Porque a gente está começando a ver a migração para o digital. Até antes a gente estava comentando ali antes sobre aquela mudança de pessoas trabalharem dentro da própria empresa ou fazerem um home office. Então a gente vê que os próximos anos vão ser um período de experimentação aí, Sim. Começou agora. Mas é importante também, quando a gente vai pensar num próximo empreendimento, a gente pensar em toda essa questão, né? A gente tem que pensar sempre, até no evento que a gente fez, a gente colocou isso até no nosso cerimonial. Nós pensamos hoje do que o nosso cliente vai pensar ou precisar daqui a 5, 10 anos. Então, assim, a gente tem que ter um olhar de vanguarda no processo, porque o cliente não sabe nem que precisa disso. E o nosso cliente, né, o cliente da Axia, o cliente que vocês estão atendendo hoje, muito esse cliente, às vezes ele não sabe nem que ele quer mudar. Né? Então esse conteúdo que as meninas estão trazendo para as redes delas, muitas vezes você vê que sai do funcional e vai para o emocional. Né? Vai para a experiência de uso daquele produto. Não mais para esse quarto aqui tem 18 metros quadrados, esse banheiro aqui tem tanto, essa vaga tem... Não, é a experiência de uso. Porque as pessoas não sabem que querem mudar, mas falam, cara, eu estou precisando desse home office, eu estou precisando dessa cozinha. Né? Então, a gente precisa provocar esse sentimento nas pessoas, sabendo que é vanguarda. Hoje ela não sabe que ela quer aquilo. Não, e esse perfil de cliente que a gente sente hoje, ele muitas vezes ele não sabe que ele quer o que ele precisa e a gente precisa mostrar isso para ele. E é igual um casamento. Sempre que a pessoa vai... Eu nunca fiz um casamento sem grandes festas, mas eu vejo pelas minhas amigas. Tendo bom e tendo ótimo, né? Tendo barato. A pessoa geralmente vai com um orçamento na cabeça e ela quer o melhor, né? Tendo bom e do melhor, ela quer o melhor. Mas geralmente ela acaba subindo um pouco o ticket dela. E eu acho que tudo é assim, né? A partir do momento que você vai tomar uma decisão, e a compra de um imóvel é uma decisão de um investimento alto, nunca é um investimento baixo, as pessoas elas olham isso, né? E elas pensam assim, mas se eu pagar um pouquinho a mais, eu consigo dar um passo a mais. Eu acho que o papel do corretor é mostrar para as pessoas que ela consegue. Pagar um pouquinho a mais, olha, tu consegue, paga um pouquinho a mais, abre mão disso, daquilo, mas tu vai ter um empreendimento bom, vende um carro ou faz alguma coisa assim e tu vai ter um negócio melhor para a tua qualidade de vida para o futuro, né? Faz todo sentido, né? Porque ele está comprando esse imóvel que ele vai, na planta no caso, que ele vai pagar nos próximos 3 anos, mas ele vai viver os próximos 20. Né? Então faz todo sentido ele dar um passo um pouco maior, porque ele precisa equilibrar esse produto que ele vai ter, né? É um produto para muitos anos. Sim. Mais um adendo que me mandaram aqui, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal. E, Paulino, recentemente você escreveu um artigo para o Sinduscom de Joinville, que o mercado imobiliário, apenas em 2020, movimentou mais de 675 milhões de reais em Joinville. A quais fatores você atribui esse número expressivo? São muitos os fatores, né? 2020, ele finalizou com quase 700 milhões de reais movimentando esse mercado. Teve o maior número de lançamentos no último semestre do ano, foi número de lançamento recorde de produto.
a gente também teve número recorde de vendas no último trimestre. Então, assim, muito crescimento. Mas vamos de cima para baixo. Assim. O Brasil tem um déficit habitacional em torno de 5 milhões de moradias. Então, assim, é um déficit muito grande. Então, a gente já parte sabendo que tem muita gente procurando casa. Né? A gente teve a questão da pandemia que ajudou nisso, que as pessoas começaram a olhar mais para a sua casa, para a sua residência e começaram a dar um novo sentido para a palavra lar. Né? Há poucos anos atrás teve um movimento em Joinville de diminuir as áreas comuns de dentro dos apartamentos e aumentar as áreas externas. Né? Esse movimento foi forte, vendeu muito apartamento e hoje o que aconteceu foi justamente o contrário. Então, assim, abre um espaço, esse apartamento desvalorizou um pouco, mas tem uma faixa que vai precisar desse apartamento e essas pessoas estão procurando agora um novo sentido, é lar agora. Então, tu passa muito tempo aqui dentro, tu quer ter um espaço para brincar com teu filho dentro de casa, tu quer ter um espaço para trabalhar dentro de casa, né? Tudo isso contribui. E a nossa região é uma região espetacular. Né? Então a gente tem um desenvolvimento econômico muito grande, vai continuar tendo. Né? A gente tem novos entrantes no mercado em relação a investidores e a gente tem aquela classe que tinha o dinheiro investido em ações e que a ação, de repente, começou a não ficar tão atrativo e começou a investir em imóvel. Então, além do próprio investimento em imóvel para renda recorrente, porque como o déficit habitacional é muito grande, isso vale a pena, então, tu investir em imóveis para te locar, porque vai faltar imóvel, então as pessoas vão ter que locar. Então, renda recorrente também é uma forma de renda. E a gente teve clientes aí que na faixa de 7 milhões o empreendimento, em que ele estava pensando se ele ia comprar, mas ele falou, não, já que o meu dinheiro não está rendendo lá, eu ainda não sei o que eu vou fazer no futuro, eu vou investir nesse imóvel de 7 milhões de reais. Exatamente, a gente vê que, por exemplo, a Vitacom lá em São Paulo, ela começou a oferecer um produto bem voltado para investidores, justamente para suprir esse déficit habitacional. Então são apartamentos de estúdios bem pequenos, bem compactos ali, numa localização estratégica, que vão gerar uma receita mensal para o investidor, né? E assim, vários... Própria liberação de crédito também, né? A liberação de crédito foi baixa da taxa. Foi um fator bem importante para que as pessoas fizessem esse movimento de sair de um imóvel menor, aproveitar um momento que ela está tendo a necessidade de um imóvel maior, para fazer um financiamento. Essa liberação de crédito deu um incentivo bem grande. É que não tá, talvez não esteja no dia a dia de todas as pessoas que estão assistindo a gente, né? Tá no nosso, a gente fala em liberação de crédito, a gente já entende o que é, mas para quem não está muito habituado, ou com a baixa da taxa de juros, a capacidade de compra, né, do consumidor aumentou muito. Então, antes o cliente que ele conseguia que tinha renda X e conseguia comprar financiar um determinado valor, hoje ele consegue, com a mesma renda, financiar um valor muito maior, por causa da baixa de juros, né? Então, eu acho que isso foi o grande propulsor aí do incentivo, né? E até as grandes carteiras de investimento, uma grande carteira em julho falou que pelos próximos 9 meses eles ainda iriam continuar incentivando o investimento em mercado imobiliário. Né? Então, o Brasil como um todo está numa onda muito boa no mercado imobiliário. Né? E Joinville, o nosso mercado, o nosso padrão de construção também tem um mercado interessante, né? Então, vai continuar crescendo. Vai. Isso eu acho que é bom para todo mundo. Até a gente, pensando nisso, a gente resolveu expandir. Né? Hoje a gente está indo está montando um condomínio altíssimo padrão em Campo Alegre. Da Axia. E é um horizontal, né? Não é prédio, é um condomínio com 550 metros quadrados e só 20 lotes. Então são lotes 550 mil metros. 550 mil metros quadrados e os lotes eles vão de 5 mil metros quadrados até 16 mil metros quadrados. E tu tem uma área comum de 300 mil metros quadrados. É justamente pensando nesse altíssimo padrão que a gente está criando essa possibilidade em Campo Alegre. E a gente também está indo para Praia Brava,
no Brava Norte, né, e num projeto bem interessante, bem específico, que logo a gente também já vai estar colocando as novidades das peculiaridades deles. Praia Brava, que é queridinho aí de todo mundo agora, No né? Brasil, né? No Brasil, né? No Brasil. Exatamente. Gente, eu acho que a gente está chegando aqui ao fim do nosso podcast. Eu queria agradecer muito a presença de todos. Queria também passar a palavra, então, agora, primeiro às corretoras Bittencourt, se elas têm mais alguma mensagem para passar. Agradecer aí pelo nosso podcast. Só agradecer, principalmente vocês, né, e o Paulino por todo o conhecimento que a gente a disponibilidade, né, de vir falar pra gente aqui. E depois eu tenho uma pergunta conjunta para vocês dois. Opa! Não, mas eu acho que é isso, né? Só agradecer quem acompanhou a gente até aqui, familiares e amigos também. E quem quiser Campo Alegre, Praia Brava, alguma coisa por aqui, já deixa o contato. Já deixa o contato aí. Paulino, se quiser deixar uma mensagem pro pessoal. Não, eu também quero agradecer, eu acho que é bem importante esse espaço que vocês estão abrindo, eu acho que é válido essa discussão, que muita gente vem aqui discutir e falar e trocar experiência. Quero parabenizar as irmãs Bittencourt também, eu já falei isso para elas, eu acompanho elas há algum tempo, desde que eu vim para o mercado imobiliário, e eu vivenciei toda essa evolução, né? E é ótimo fazer negócio com vocês também, vocês sabem disso. Acredito que a Axia e as corretoras Bittencourt têm um futuro muito interessante. Por elas, vocês estão buscando um padrão diferenciado, né? É um padrão que a gente costuma trabalhar, e outros corretores, eu acho que vocês incentivam outros corretores aí por esse mesmo caminho da qualidade, né? Então essa comparação, essa possibilidade de colocar na mesa o que é bom, o que é melhor, o que é diferente, é uma coisa que só os corretores podem fazer, né? Então incentivo isso, acho legal. E no mais eu também gostaria de falar para quem está assistindo, ouvindo, que invistam em marketing. Eu acho que marketing é um investimento que sempre vale a pena, né? Nunca é gasto, sempre é investimento, né? Porque a gente consegue... O marketing é a ferramenta para se agregar valor ao teu produto, né? Tu tem uma produtora de vídeo, se o teu marketing for bem feito, tu vai conseguir cobrar um pouquinho mais para dar mais qualidade para aquele produto. Então o marketing tem essa magia. Então procurem uma agência, procurem a Exit, pode ser, mas procurem uma agência pequena, grande, especialista. Eu acho que tem vários especialistas em vários mercados. Façam como as meninas, contratem uma produtora para ir lá e fazer o seu vídeo, aumentar a qualidade. Isso vai fazer com que se pague mais, com que se ganhe mais dinheiro e que todo mundo fique mais feliz no final das contas. Exatamente. Então, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. E agora a última pergunta é por fim. Tanto corretoras quanto Paulino, se vocês pudessem dar um conselho para alguém que está começando agora nesse mercado, no mercado imobiliário, um conselho de marketing e de vendas, qual seria esse conselho para que essa pessoa consiga atingir resultados cada vez mais expressivos? Um conselho só. Um conselho bom? Um conselho só. Deixa eu dar o meu aqui, então. Eu acho que no que eu estou vivendo hoje, assim, eu vou dar essa dica assim, então, para corretor de imóveis mesmo, que eu acho que a gente tem um público aí para isso, né? Que segue a gente, enfim, que é não parar de estudar nunca. O mercado está muito rápido, tem que se atentar à evolução e tá querendo sair na frente sempre. Não sei se... Meu conselho, se partir para os prontos, né? Foto. Qualidade da foto, eu acho que é o que manda muito, porque a gente vê muito o mesmo imóvel anunciado em várias imobiliárias. E tem uns que não têm acesso e outros que têm acesso, que é a qualidade da foto. Então, tentar mostrar para o cliente o máximo que o cliente vai comprar primeiro com os olhos, né? Então, nas redes sociais, nos portais de busca. Então, tentar realmente a qualidade da foto e vídeo, né? Então, se ele conseguir passar passar uma imagem fidedigna do que é o produto, né? Seja com foto, seja com vídeo, seja fazendo vídeo lá na hora, seja com vídeo produzido, né? Eu tenho certeza que o resultado vai ser muito melhor. Legal. Eu dei um spoiler da resposta na minha fala anterior, né? Mas eu acredito que assim, marketing, né? Pense em marketing, invista em marketing. E pense em marketing no sentido de mercadologia mesmo, estuda o mercado, né? Estudar o mercado como um todo, os produtos, os clientes, quem está no meio de produto e cliente, né? Estudar esses consumidores para saber exatamente o que tem que entregar. Mas falar em marketing fica
fica muito vago, assim. Então, se eu puder dar um conselho melhor ainda, seria assim, propósito. Né? Vai pensar no teu propósito. Quer estar no mercado imobiliário ou qualquer outro, pensa no propósito. Né? Propósito, numa receita muito simples, é assim, é pensar no que eu sou apaixonado por fazer, no que eu faço de melhor e no que o mundo precisa. Se eu conseguir ter a mesma resposta para essas 3 perguntas, eu tenho um propósito forte. E a partir desse propósito, tudo que tu fizer vai ser mais genuíno, mais dedicado e vai ser mais fácil. Daí tu vai entender até se tu quer ser corretor ou não. Né? E daí o mercado vai melhorar. Então, assim, propósito, porque não se faz marketing sem propósito. Né? Quando tu vê um profissional de marketing fazendo marketing sem propósito, ele é um marqueteiro, não é um profissional de marketing. Senão não sabe onde vai chegar, né? Não sabe então, onde quer chegar. essa eu acho que é o grande ponto aqui do meu conselho, que não é usar filtro solar. Então eu acho que é isso. Quero que vocês escutem muito bem esses conselhos. Acho que foram 3 conselhos aqui muito valiosos. Queria agradecer novamente, Paulino. Queria agradecer, Jana, Josi. Muito obrigado por estarem presentes aqui na segunda edição da Jornada Podcast. Quero pedir para vocês também se inscreverem no canal, acompanharem a gente nas redes sociais. As redes sociais das corretoras do Bittencourt também estão aqui. Acompanhem o trabalho da Axia Vector, também acompanhem o trabalho do Paulino, que ele é um profissional excepcional. E queria agradecer a todo mundo por estarem até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Feito.